Fala pessoal, professor Zacarias aqui. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês outra questão do Enem. Essa semana eu estou trazendo bastante questão do Enem. Então, nessa questão aqui a gente vai estar vendo um pouco sobre o princípio multiplicativo. Como assim princípio multiplicativo? A gente vai entender um pouco mais conforme for passando aqui a questão. Vamos primeiro ler a questão, entender as informações, interpretar, pegar o que a gente vai precisar e depois então a gente começa a resolução. Na questão está falando o seguinte: uma montadora de automóveis divulgou que ofertaria a seus clientes mais de 1000 configurações diferentes de carro, variando o modelo, a motorização, as opcionais e a cor do veículo. Atualmente, ela oferece 7 modelos de carro, com dois tipos de motores, sendo 1.0 ou 1.6. Já em relação aos opcionais, existem 3 escolhas possíveis: ou é central multimídia, ou é rodas de liga leve, ou é banco de couro, podendo o cliente optar por incluir 1, 2, 3 ou nenhum dos opcionais disponíveis. Então, desses opcionais aqui, pode optar por escolher qualquer um aqui. Você não pode só um, pode os dois, pode os três ou pode nenhum. Então, ele está falando: para ser fiel à divulgação feita, a quantidade mínima de cores que a montadora deverá disponibilizar a seus clientes é de. Percebe que no começo falando assim pra gente, que essa montadora ela ia divulgar, ela vai ofertar 1000 configurações diferentes de carro. Então isso aqui é o total, tem que ter 1000 configurações. E aqui no final da nossa questão está perguntando qual é a quantidade mínima que ela deve disponibilizar. Quantidade mínima de cores. Por que quantidade mínima de cores? Por causa que já tem algumas configurações aqui. Percebe que ela já ofertou modelo, já ofertou opcional, já ofertou tipo de motor. Daí para completar essas 1000 configurações, a gente vai completar com cores. Então, quantas cores faltam para a gente ter as configurações totais? E aí, como que a gente resolve isso? Lembra do princípio multiplicativo? Eu falei lá no começo do vídeo que a gente ia realizar isso por princípio multiplicativo. O que diz o princípio multiplicativo para a gente? Ele diz que quando a gente tem etapas sucessivas e independentes, a gente faz uma multiplicação. Como assim? Olha só, a gente pode escolher ou a gente tem 7 modelos de carro. Daí a gente pode escolher ou um carro com motor 1.0 ou com 1.6. Ou um carro central multimídia ou um carro de liga leve. Percebe que tem muitos ous? Esses vários ous que vai falando, ou é uma coisa, ou é outra, ou é uma coisa, ou é outra, ou é uma cor, ou é uma forma de pneu, ou uma central multimídia, ou é uma roda de liga leve. Então, isso daí está falando pra gente que são etapas sucessivas, ou seja, uma atrás da outra que a gente vai escolher, independentes, porque o que a gente escolher não impacta diretamente no outro. Então eu posso muito bem escolher um carro vermelho e um motor 1.0, não faz diferença. Eu posso muito bem escolher um carro vermelho ou um motor 1.6. A forma que eu estou escolhendo não impacta uma da outra, por isso que a gente fala que são é, são etapas sucessivas e independentes. Independentes porque não está fazendo diferença. Um não depende da outra para eu escolher. Só que são sucessivas por quê? Porque eu vou escolher uma e depois a outra. Quando tem esses vários ou eu escolho isso, ou aquilo, ou isso, ou aquilo, a gente faz a multiplicação. Isso que é o princípio multiplicativo. Então como que a gente vai fazer? Primeiro a gente entende que tem aqui, ó. Atualmente ela tem o quê? Ela tem 7 modelos de carro. Beleza? Com dois tipos de motores. Dois tipos de motor, então já tem duas formas aqui de escolher. São 7 tipos com dois tipos de motores. O princípio multiplicativo não fala que a gente pode multiplicar isso, então a gente pega esse 7 e multiplica com 2. Porque eu posso pegar um modelo de carro e escolher 1.0, ou posso pegar esse mesmo modelo e escolher 1.6, ou posso pegar o segundo modelo e escolher 1.0 ou 1.6, e assim sucessivamente. Se cada um desses carros tem a opção de dois motores e eu posso escolher, eu faço 7 vezes 2 e vou achar a quantidade total que eu posso combinar aqui é 14. Beleza, só que além disso, a gente ainda vai ter que o quê? Escolher, o cliente pode escolher entre os opcionais, que é central multimídia, roda de liga leve ou banco de couro. Aqui está falando que ele pode escolher 1, 2, 3 ou nenhuma das opções. Se ele escolhe nenhum, se ele escolhe nenhum, é só nenhuma possibilidade, beleza? A gente apresenta como 1. Se ele vai escolher só uma, se ele vai escolher só uma, ele tem 3 opções. Se ele tem 3 opções, a gente coloca como 3. Se ele vai escolher duas, também tem 3 opções, porque ainda tem 3 opções de escolha. Essas possibilidades que a gente fala é a opção de escolha. Seja, mesmo que ele vai escolher só duas, ainda tem 3 opções, é ele que vai decidir qual delas ele vai escolher. Então tem 3 também. E o que mais? E ele pode escolher também as 3. Se ele vai escolher as 3, só tem uma possibilidade, que é o quê? É 1. Se vai escolher os 3, é só 1. Beleza. Então, o que esse 1 está representando? Esse 1 está representando se ele não escolher nenhum. Se ele não vai escolher nenhum, então é uma possibilidade. A possibilidade de não escolher nada. Por que esse 3 está aqui? Porque ele só vai escolher uma. Se ele só vai escolher uma, ele tem 3 possibilidades para escolher um. Por que esse outro 3 está aqui? Porque se ele vai escolher duas, ele tem 3 possibilidades para escolher duas. E por que esse 1 está aqui? Porque ele vai escolher as 3. Então, não faz diferença. Só esse 1 está representando essa escolha de 3 dele. O que é isso aqui? Antes ele estava multiplicando. Por que a gente está somando? Porque isso daqui é o princípio fundamental da contagem, onde a gente faz a soma. Por que soma? Porque soma é quando a gente está na análise combinatória e vai fazer
quando a gente pode fazer combinações. Como assim combinações? Aqui não está falando que a gente pode escolher uma coisa e outra se a gente quiser. Quando eu falei se e não é adição, então a gente pode escolher central de multimídia e rodas de liga leve. Se tem essa adição de coisas, então é mais. E se é mais, é só a gente somar essas etapas e a gente vai ter a quantidade total de possibilidades que a gente vai ter para essa parte de opcionais. E qual que vai ser? 1 mais 3 é 4. 3 mais 1, 4 também. 4 mais 4 é 8. Então vai ficar 8 aqui. Agora, o que a gente faz? A gente não está falando que a gente pode, como são etapas sucessivas, a gente multiplica? Então, como são etapas sucessivas, a gente multiplica. A gente faz 14 vezes 8. 8 vezes 4. 8 vezes 4, 32. Desce o 2, sobe o 3. 8 vezes 1, 8. Mais 3, 9, 10, 11, 112. E agora, o que a gente faz? Para a gente encontrar quantas mais falta, a gente divide. Por que divide? Para ficar mais fácil você entender, vamos supor que é como se tivesse assim. 112C igual a 1000. Por que 112C? Esse C aqui é como se ele estivesse representando o total de combinações. Multiplicando esse total de combinações por 112, a gente tem então 1000, que é a quantidade total de combinações que a gente vai ter. Pegando esses 12 aqui que a gente sempre busca separar, passando do lado da igualdade, ela está aqui multiplicando, passa fazendo a operação inversa. Vai ficar 1000 dividido por 112. Para não ficar muito longo, a gente já coloca direto a opção, que vai ser o quê? Esse C vai ser igual. 1000 dividido por 112 vai ser 8,92 e mais algumas casas decimais, por isso que eu vejo que a gente vai encurtar aqui, já dando resultado direto. Só que isso aqui é uma quantidade quebrada. Como que vai colocar 8,92 opções de cores? Não, na verdade a gente arredonda. Como isso aqui é maior do que 50, a gente arredonda para cima. Arredondamento para cima, então significa que vão ter 9 cores. Por que 9 cores? Porque daí multiplicando 9 vezes 112, a gente tem 1000, ou basicamente isso, aproximadamente isso. Aproximadamente a gente pode também representar por isso aqui. Então são aproximadamente 9 cores. Esse C representando as cores nossas. Então, essa foi a questão, foi uma questão de princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo. Se você gostou, se você achou interessante, deixa aqui nos comentários, deixa aqui o que você achou. Comenta, curte, compartilha, me segue nas redes sociais e até o próximo vídeo.